Vamos à nossa segunda videoaula de termodinâmica química. Um conceito importante aqui é a energia interna, então vou ler com vocês. Se você não quer me ouvir ler, você para o vídeo e você mesmo lê. A energia interna é a capacidade de um sistema executar trabalho. Se um sistema pode executar muito trabalho, dizemos que ele tem muita energia. Um gás quente e comprimido pode realizar mais trabalho do que o mesmo gás quando sofreu expansão e esfriou. Logo, ele tem mais energia no começo do processo. Uma mola comprimida consegue realizar mais trabalho do que uma mola distendida, o que significa que a mola comprimida tem mais energia. Quando um sistema executa trabalho na vizinhança, sua capacidade de executar trabalho se reduz e dizemos que sua energia diminuiu. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, como ao comprimir uma mola, aumentamos a sua capacidade de executar trabalho e, portanto, podemos dizer que sua energia aumentou. O conteúdo total de energia de um sistema é chamado de energia interna. Não podemos medir o valor absoluto da energia interna de um sistema porque ele inclui as energias de todos os átomos, de seus elétrons e dos componentes do núcleo. O melhor que podemos fazer é medir as variações de energia. Por exemplo, se um sistema realiza trabalho de 15 joules e nenhuma outra mudança foi feita, ele consumiu parte da energia armazenada e dizemos que sua energia interna diminuiu de 15 joules. E escrevemos que a variação de energia é igual a menos 15 joules. Um valor negativo de ΔU, variação de energia, como ΔU igual a menos 15 joules, indica que a energia interna do sistema diminuiu. Detalhe, esse parágrafo, esses dois parágrafos foram integralmente extraídos do livro de Atkins. Então, outro detalhe aqui que eu coloquei em vermelho. Então, esse exemplo aqui, você tem um sistema realizando o trabalho sobre as vizinhanças e nenhuma outra alteração. Então, você não tem, por exemplo, a entrada de energia na forma de calor no sistema, para esse exemplo. Então, nesse caso, o ΔU é simplesmente igual ao trabalho. O trabalho nós representamos pela letra W. Outro conceito importante, calor. Então, vou ler com vocês aqui. Essa figurinha eu tirei do Atkins e vamos lá então. A energia interna de um sistema varia ao longo de transformações sofridas pelo sistema. Só um detalhe, abrindo parênteses aqui novamente, energia interna do sistema. Nós não temos acesso aos valores absolutos de energia. Você não consegue determinar a energia interna de um sistema, mesmo que seja um sistema simples do tipo uma molécula, porque você tem tantas contribuições ali para a energia desse sistema, contribuições relacionadas ao movimento dos elétrons, núcleos, vibrações, etc., que é incompatível você determinar o valor da energia interna. Por outro lado, o sistema sofre transformações e ao longo dessas transformações você pode medir as variações de energia. Então, exemplo, olha, você tem uma bateria de celular, você não sabe qual a energia interna da bateria, seja ela carregada ou descarregada. Porém, você tem acesso a variações, você consegue calcular a variação de energia da bateria se você sabe com que corrente elétrica você carregou, qual a voltagem você usou, você aplicou e por quanto tempo. Voltando aqui então, a energia do sistema varia, então a energia interna do sistema varia ao longo de transformações sofridas pelo sistema. A troca de energia com a vizinhança pode ocorrer na forma de calor ou de trabalho. Calor é a transferência de energia que ocorre em consequência de uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Quando a energia é transferida na forma de calor e nenhum outro processo ocorre, a variação de energia é simplesmente igual ao calor que o sistema trocou com as vizinhanças. Quando a energia entra em um sistema na forma de calor, Q é positivo, e quando o sistema sai, quando a energia sai
de um sistema na forma de calor, Q é negativo. Tenha cuidado para não confundir os termos calor e energia térmica. O calor é energia em movimento devido à diferença de temperatura. Se a energia térmica, ou melhor, a energia do movimento térmico é a energia associada ao movimento caótico das moléculas em temperaturas acima do zero absoluto. Então, o calor é uma forma de transferência de energia que se faz valer do movimento caótico de átomos e moléculas. Então, pela figura aqui, imagina aqui o sistema em azulzinho, ele está numa temperatura maior que a vizinhança. Então, o que vai acontecer é que o sistema em contato com a vizinhança, em contato térmico, vai provocar a agitação térmica, estimular a agitação térmica dos átomos das vizinhanças. É o que mostra essa figurinha aqui. Então, é importante ter em mente que o calor não é uma substância e ele não flui. A energia térmica de um sistema é a soma das energias cinética e potencial provenientes do movimento térmico caótico de átomos, íons e moléculas. As moléculas que estão em uma região de temperatura alta movem-se mais vigorosamente do que as moléculas que estão em uma região de temperatura baixa. Quando as duas regiões entram em contato, as moléculas que possuem mais energia da região de temperatura alta estimulam o movimento das moléculas da região de temperatura baixa. O resultado é que a energia interna do sistema mais frio aumenta, enquanto a energia interna do sistema quente diminui. O fluxo de energia é devido à diferença de temperatura, ou melhor, que relendo, o fluxo de energia devido à diferença de temperatura é simplesmente a transferência de energia térmica do movimento, energia associada ao movimento caótico das moléculas. Então imagina que você tem esses dois corpos aqui em contato, um está em temperatura alta, outro está em temperatura baixa. Então, o que vai acontecer é que esse contato vai estimular o aumento do movimento caótico do corpo de temperatura baixa e a diminuição do movimento caótico do corpo de temperatura alta. Então é assim que vai acontecer a transferência de energia na forma de calor. Então você para o vídeo aí e dá uma lida nisso aqui, porque é um conceito importante. E agora nós falamos sobre o trabalho. Então, enquanto que o calor gera desordem, o trabalho é uma transferência de energia que muda ou que provoca a movimentação de partículas na vizinhança de maneira ordenada. Então, por exemplo, você tem uma bateria carregada. Durante a descarga da bateria, a bateria está realizando trabalho sobre a vizinhança. E nessa descarga você vai ter um movimento ordenado de elétrons do ânodo da bateria em direção ao cátodo da bateria. Esses elétrons vão, então, possibilitar, esse fluxo de elétrons possibilita o funcionamento de algum dispositivo. Então lá, trabalho. Propriedade fundamental da termodinâmica é o trabalho, isto é, o processo de realizar movimento contra uma força oposta. Todas as formas de trabalho podem ser consideradas equivalentes ao trabalho efetuado quando um peso é levantado contra a força da gravidade. A reação química de uma bateria realiza trabalho quando empurra a corrente elétrica em um circuito. A corrente pode ser usada para movimentar um motor elétrico que eleva um peso. Um gás em um cilindro, a mistura de gases quentes de um motor de automóvel, por exemplo, realiza trabalho ao empurrar um pistão, que pode estar ligado a uma roldana que eleva o peso. O trabalho necessário para mover o objeto até uma certa distância contra a força que se opõe é calculado multiplicando-se a força pela distância. Então você tem aqui, trabalho é a força pela distância. E aí você tem aqui a unidade, você vê aqui o detalhe da unidade, newton-metro, a unidade vai ser o joule. Então, novamente, mais um parágrafo aqui extraído do Atkins. E agora vamos falar sobre o trabalho de expansão. Agora vamos escrever um pouco, porque eu acho que isso vai facilitar o entendimento.
Então vamos falar sobre o trabalho de expansão, super importante aqui em termodinâmica química. Então vamos lá, vou ler com vocês, né? Então, conceito importante, o trabalho de expansão. Então, um exemplo mais simples de trabalho de expansão é dado por um gás em um cilindro equipado com um pistão. Então tá aqui à direita, você tem um cilindro equipado com um pistão. Imagine que o gás está confinado aqui a uma certa pressão interna, P, e ele não escapa. Então, imagine que o pistão não tem atrito com as paredes do cilindro. Então, não há atrito entre pistão e paredes do cilindro. O que mais eu posso dizer aqui? Um pistão com peso desprezível e também as moléculas não escapam. E aí você tem a pressão externa aqui, que pode ser dada pela pressão atmosférica. Então, vamos lá. A pressão externa que age na face externa do pistão fornece a força que se opõe à expansão. Primeiro, vamos supor que a pressão externa seja constante, como ocorre quando a atmosfera pressiona o pistão. O desafio está em descobrir a expressão para o trabalho realizado quando o sistema se expande por uma variação de volume de ΔV sobre uma pressão externa constante. Então, para encontrar uma expressão para o trabalho, é necessário conhecer a força que se opõe à expansão. Como pressão é força por unidade de área, então você poderia escrever assim, ó, pressão igual força sobre área. Logo, você pode fazer esse rearranjo aqui, então a força vai ser pressão que multiplica pela área, certo? Então, vamos lá, né? A força que se opõe à expansão é o produto da pressão que atua no lado externo do pistão pela área desse pistão. Então, a gente até colocaria aqui externo, né? Então, a pressão externa, que é a força oponente aí. O trabalho necessário para levar o pistão a uma distância D, essa distância, então você tem uma distância D aqui, então esse trabalho vai ser dado por força, trabalho igual força vezes a distância. A força você já tem a expressão aqui, então W igual pressão externa vezes a área vezes a distância. E aí, pense o seguinte, olha, essa área aqui, a área do pistão, vezes a distância, é a variação de volume que o gás sofre. Então, isso aqui é o ΔV. Logo, o trabalho é igual pressão externa, que multiplica pela variação de volume. Importante aqui incluir o sinal de menos, então nós vamos usar a convenção de que se o sistema realiza trabalho sobre as vizinhanças, por exemplo, o sistema que sofre expansão, ele está empurrando moléculas das vizinhanças aqui quando ele empurra o pistão durante a expansão. E isso reduz a sua energia. Então, trabalho negativo corresponde à expansão, em outras palavras, a expansão do sistema, do gás, reduz a sua capacidade de expansão. Então, uma vez que o gás se expandiu, ele perde essa capacidade. Então, imagina que inicialmente você tem aqui o gás confinado a uma pressão de 2 atmosferas, e aqui você tem uma pressão externa de 1 atmosfera. Você tem presilhas aqui, que mantém o gás pressurizado. Quando você tira essas presilhas, o gás se expande, até que a pressão aqui dentro se iguale à pressão externa e você tem um equilíbrio mecânico. Depois que o gás se expandiu, ele não vai se expandir mais. Então a energia da amostra de gás diminuiu. Então esse menos aqui é para considerar isso no saldo de energia. Vamos ver a representação térmica, ou melhor, gráfica,
do trabalho. Então, essa figura aqui mostra a representação gráfica do trabalho de expansão contra uma pressão externa constante. Esse tipo de trabalho pode ser considerado como uma transformação irreversível. Irreversível? Em que sentido? Né? Para ilustrar essa frase, considere uma seringa contendo ar comprimido graças à ação de seus dedos segurando o êmbolo. Uma vez que você solta o êmbolo, o gás se expande, realizando trabalho sobre a vizinhança, e a expansão cessa quando a pressão interna se iguala à pressão externa. E o sistema atinge o estado de equilíbrio. O processo não será revertido espontaneamente, porque é necessário você impor força para comprimir o gás. Bom, graficamente você tem uma pressão externa constante, esse é o trabalho irreversível, né? Trabalho irreversível, que é o trabalho contra uma pressão externa constante. E você tem aqui volume inicial, volume final. Então a área aqui corresponde justamente ao trabalho. Então W é igual a essa área, menos pressão externa, ΔV. Aqui você tem a ilustração do volume inicial, volume final. A pressão externa se manteve constante e esse é o trabalho. Vamos ver se tem algum exemplo aqui para concluir essa videoaula. Esse exemplo aqui foi, digamos assim, extraído do Atkins. Então, para você, por isso não vou perder muito tempo nele, você pode parar e resolver. Então, ele quer saber o trabalho que um sistema realiza quando sofre uma expansão de meio litro, 0,5 litro. Então você tem lá a pressão externa constante, essa é a pressão externa, e você tem esse trabalho. Aí você converte o trabalho das unidades de litro ATM para joule. Então tem aqui ó, 1 litro ATM, 101,325 joule. Essa conversão aqui é importante. O sinal negativo aqui do trabalho implica que a energia do sistema diminui, considerando que não tem transferência de calor neste exemplo. Vamos resolver esse exemplo aqui. Então vou descer aqui e vamos lá, vamos ver se eu tenho espaço para resolver isso. Vou tentar subir aqui um pouquinho. Pronto, eu reposicionei aqui o probleminha, o testinho retirado também do livro de Atkins. Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. Então vamos lá, resolver isso aqui. Os gases se expandem nos 4 cilindros de um motor de automóvel de 0,22 para 2,2 litros durante o ciclo de ignição. Imaginando que o vira-bequim exerça uma força constante de pressão igual a 9,6 atm sobre os gases, qual é o trabalho realizado no motor em um ciclo? Então você tem lá o volume inicial, que é 0,22 litros, o volume final, que é igual a 2,2 litros, e a pressão externa, o que seria a pressão externa nesse caso, 9,60 atm. Então, a variação de volume é volume final menos volume inicial, que dá, deixa eu fazer aqui a continha, na verdade eu devia fazer de cabeça, né? Mas hoje eu estou poupando a minha cabeça. Mas vocês que têm o cérebro melhor do que o meu, né, consumiram provavelmente menos álcool, né, então vocês fazem de cabeça. Então a variação de volume aqui foi de praticamente 2 litros, né, 1,98 litros. E aí você tem lá que o trabalho igual menos pressão externa, ΔV, então vai ser menos 9,6 atm vezes 1,80 litros. Então vamos ver, 1,80 não, 1,98, né? 98, vai ficar bem feio aqui, mas você está entendendo que tem 1,98 litros aqui, né? Dá para entender, não, melhor
apagar, né? Para vocês não se confundirem. Pronto, né? Fazer bem feito. 98 litros. Então, fazendo a conta aqui, vezes 6,9, pela minha conta aqui deu 13,66. 13, bom, tem um sinal negativo aqui também, né? Então, vamos lá. Menos 13,66 litro ATM. Você sabe que 1 litro ATM é igual a 101,325 joule, né? Então, o trabalho vai ser simplesmente esse valor multiplicado pelo fator de conversão. Então, vezes 101,325, e isso dá 1.384, ou 1,38 aproximadamente, menos 1,38 quilojoules. Bom, por essa aula é só. Próxima aula vamos ver o trabalho de expansão isotérmica reversível. Nessa videoaula nós vimos o trabalho de expansão irreversível, aquela expansão contra uma pressão externa constante. Então, até a próxima.